Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos agora na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2026. Nesse horário, nós estudamos essa obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. Todas as nossas palestras das quintas-feiras é do Evangelho segundo o Deixa eu Espiritismo. pegar aqui. Nós estamos estudando o capítulo 12. O tema do capítulo 12 é Amai os vossos inimigos. E hoje nós vamos estudar o item 13 e o item 14, que tem como tema o duelo, né? Será que vamos falar do duelo de capa-espada? Não, é claro que não. Esse duelo não existe mais. Nós falaremos de outro tipo de duelo. Mas antes de nós iniciarmos, queremos lembrar a todos que dia 8 de março, aqui na nossa casa, nós teremos o terceiro seminário espírita Ivone do Amaral Pereira. O tema é a obsessão e suas manifestações. Quem vai fazer a palestra para a gente é a nossa irmã Ana Valéria Ventura. Todos estão convidados, já mandei para vocês o cartaz, o link é o mesmo. Compartilhem. Vai ser no domingo, dia 8 de março, às 3h30 da tarde, 15h30, tá bom? Então, agora, antes de nós começarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a leitura do Prepare a Prece, depois eu passo a palavra para a Rosângela. Rosângela, você tem até 7h20, tá? 19h20 para fazer a sua reflexão. Carmen, por favor. Boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, Baltazar, de Altivo Panfiro. E a página aberta é a 69. E ela nos diz assim: quem ama, quem perdoa, quem tem pensamentos positivos elevados, cria a própria atmosfera de tranquilidade e, ao mesmo tempo, de força, capaz de dissolver energias negativas que estejam ao seu redor. Quando estamos aprendendo o perdão das ofensas, entendemos que, ou perdoando no sentido de não nos deixarmos envolver, ou perdoando no sentido de doarmos um sentimento de amor ao próximo, estaremos criando uma atmosfera benéfica em torno de nós. Então, só temos a ganhar, gente. Então, essa lição, mais uma lição que nos puxa as orelhas, que nos traz uma caminhada diferente. Então, só temos a agradecer, Senhor. Estarmos aqui mais uma vez para essa palestra pública, esse momento do Evangelho bendito do nosso Mestre Jesus, que estejamos atentos para podermos aprender mais um pouco com esse Mestre querido que está conosco, que nos ajuda sempre na nossa caminhada. Que Jesus abençoe nossa amiga Rosângela, que ela possa trazer suas reflexões e nos ajudar nas nossas reflexões também. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Rosângela, a palavra está com você. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Boa noite a todos. É, essa questão do duelo, né? A gente vou contextualizar. Vamos ver o que era o duelo, tá? No século XIX, o duelo era um combate físico com armas, motivado por honra ferida, orgulho e vaidade, tá? Socialmente aceito à época como coragem e defesa da reputação, né? Aí a gente tenta imaginar, nossa, mãe, aquela época, né? Quantos filmes a gente já não assistiu sobre isso, né? Eu estava até tentando lembrar um filme que eu assisti que eu achei maravilhoso. Eu acho que é A Cozinheira de Castamar, Castamar, Castamar.
Eu acho que é um filme espanhol que eu assisti, fantástico, que tem essa cena do duelo, né? Muito, a cozinheira, até em espanhol, é cozinheira de Castamar. Recomendo, tá? É espanhol, é uma minissérie, maravilhoso. E aí a gente para, a gente pensa assim, não, mas agora não, aquilo era lá atrás, né? Século XIX, olha só, hoje a gente não tem nada de duelo na nossa vida, nada disso. Tudo mudou, tudo ficou bacana, tudo ficou mais. Aquele povo que, o povinho atrasado, o povinho assim e assado. Só que é o quê? Ledo engano, né? Podemos pensar assim: o que que era o duelo? O duelo era a tentativa de resolver um conflito externo sem trabalhar o conflito interno. Era o quê? A honra, né? Não sei o quê. Era simplesmente ego, né? Resumo da ópera, era ego. Ah, quantas vezes, e era algo assim que o homem tinha, né? Não, ele saía, às vezes se despedia da esposa, como se, né? E aí a gente vai vendo que o tempo passa, né? E as coisas se modificam e a gente observa que o duelo ele fica mais sutil. Hoje é mais sutil. Hoje podemos dizer, pensar assim, hoje não tem espada, não tem pistolas. Às vezes tem uns duelinhos que a gente sabe que acontece, né? Pela noite adentro, tal, atira daqui, atira dali, tá? Mas nós duelamos todos os dias. Ah, mas como, Rosângela? Eu não duelo. Às vezes a gente duela conosco. É o pior duelo, né? Da gente embate o tempo todo conosco, tá? E aí, o que que a gente vai ver? Que tipos de duelos é esse, tá? Exemplos de duelos modernos, né? Tempos modernos. Discussões agressivas nas redes sociais. Eu me lembro, eu sou da época do Orkut, gente. Eu sempre gostei de rede social, né? Eu me lembro que, certa feita, eu estava num pequeno embate com uma pessoa, por alguma coisa, com uma besteira, né? E eu estou batendo e tal, e o Fábio virou e falou assim: tá tudo bem? Eu falei: está tudo ótimo. E por que que você está teclando tão forte? Eu? É porque eu estava num duelo, querendo impor meu ponto de vista e não aceitando o outro. E isso a gente vê. Olha, nunca, às vezes fala assim, teria que rever o Evangelho, a obra de Kardec, porque tem coisa que já não tem mais, não tem mais com nome lá atrás, porque está vivíssimo hoje. O duelo é uma dessas questões, né? Brigas familiares que duram anos, anos. Nós conhecemos quando a gente era menor, morávamos aqui na Curicica, a Rose sabe, né, que tinha uma família que o irmão mais velho e a irmã, eles, dentro de casa, eles não se falavam, à época, né, há 10 anos. Moravam dentro de casa e eram jovens, menores, né, como a gente. Eram menores. Não se falavam há anos. Eram inimigos. Os dois eram inimigos, né? Brigas familiares que duram anos. Aí eu até me lembrei, há pouco tempo, conversando com uma tia nossa, né? É, a vizinha, que elas não se davam, anos, muitos anos. Os filhos se falavam, os maridos se falavam, as duas não. Aí, com o passamento do meu tio, a gente tem uma conversa e outra, conversando com ela, eu perguntei e tal, ela até já desencarnou, a outra menina, filha dessa senhora também, na época da pandemia e tal. Aí eu perguntei à minha tia falou: foi por besteira.
A gente ficou sem se falar anos por causa de quê? De besteira. Quando ela teve câncer, que ela teve um câncer, tal, né? E minha tia falou que vivia na casa dela. Quer dizer, anos e anos inimigas de muro. É essa coisa que a gente vê, inimigas de muro, né? Disputas no ambiente de trabalho, duelo, né? Que tem. Aí aquele, não, aquele ali, não, eu não vou deixar ele puxar o meu tapete, imagina. E a gente vai duelando. A gente está vendo um duelo até um pouquinho, até violento, quem assiste, né? O próprio Big Brother. Ali é duelo o tempo inteiro. E é um duelo que repercute e sai da casa e vai para as redes sociais. E, ao mesmo tempo, quem está nas redes sociais também duelam, né? Silêncio punitivo, aquilo, não falo mais com você. Não, Deus perdoa, mas eu não falo mais, né? É tentativa de humilhar o outro para ganhar. Nossa, esse programa está sendo algo assim, um retrato, né? Às vezes a gente fala, aquilo, mas é um retrato de como muitas vezes as pessoas duelam de forma assim pequena. Apesar que duelar, ou pequeno ou grande, o duelo já é uma coisa negativa, né? Mas o comportamento humano, o respeito pelo outro, há algo assim que ultrapassa o que a gente possa tentar imaginar e não consegue. E aí a gente observa que é onde o ser humano ele mostra o que ele tem de pior nele, né? E isso é duelo, duelos modernos, né? Ali é o que eu vou mostrar para aquela fulana que ela é ninguém e eu sou uma pessoa que eu sou e eu sou. Não esquece que muitas vezes a gente não é, a gente está. Você pode estar muito bem, como a gente. Aí é muito interessante que, ao mesmo tempo, perdoem eu trazer esse exemplo, ao mesmo tempo a gente mostra, a gente vê como a criatura, ao sair, acreditamos que ela vai ver o pior, o pior aspecto que ela demonstrou ao povo, né? É o que ela mostrou. Foram as escolhas que ela fez, tá? Outra coisa, né? é, por exemplo, como é que é esse duelo no trabalho, tá? Muitas vezes são a briga de colegas de trabalho, sabe aquela coisa assim que vai, comumente a gente chama puxa-saco. Tenho puxa-saco, não, que eu faço, eu sou assim. Até me lembrei de uma história que, certa feita, né, um palestrante contando que dois funcionários na empresa, e aí um funcionário que não tinha tanto assim, vamos dizer, que não tinha muito estudo, e o outro que era top, que sabia tudo. E aí o patrão estava precisando fazer algumas mudanças e chegou para os dois, falou assim: Olha, eu quero que vocês desçam e comprem para mim um abacaxi, que eu quero fazer um suco. Aí desceu, o que não tinha, o que era top, aquela coisa toda, muito. Desceu, daqui a pouco voltou, patrão, não tem abacaxi. Tá? O cara falou que não é nem época de abacaxi, né? Tá, tudo bem. Fulano, desce. Aí o fulano foi, demorou. Daqui a pouco ele subiu. E aí? Olha, chefe, não tem abacaxi, não é época de abacaxi, mas tem manga, tem laranja, tem goiaba, tem não sei o quê, se o senhor quiser. Eu até já pedi a eles que fizesse duas garrafas, uma com suco de laranja, outra com suco de goiaba, para o senhor não ficar sem o suco, tal. Aí ele pergunta: o que vocês acham? Quem ia ficar com o cargo?
Não foi o que puxou o saco, mas foi o que teve interesse maior. O problema é que, às vezes, não tem essa questão do interesse maior. Aquele que, uma briga, a gente está falando em relação ao trabalho, ele começa a tentar denegrir o outro, que o outro faz isso, que o outro faz aquilo. Quem já trabalhou, e hoje, na minha época não tinha isso de normal, moderno, hoje é assim, quem foi CLT? Né? CLT sabe como é que é isso, né? Quantas vezes, às vezes, tinha aquelas coisas, né? Que era a boca pequena, não, não, patrão, porque o fulano assim, assim, eu acho que eu sou melhor, por isso, isso, isso. E é duelo, sim, é ego. Eu quero satisfazer o meu ego, né? É, como é que esse embate ocorre muitas vezes, e aí eu vou de novo me reportar, né, a um momento que está se vivendo aí na mídia, essa coisa toda. Ironias, falta de colaboração, comentários velados, clima pesado, aquele climão, né, às vezes a gente observa isso, né? Aí começa que ele quer aquele cargo, o que ele puder para derrubar o outro, ele vai fazer. E isso a gente vê, eu acho muito interessante, vocês, alguns companheiros sabem que eu adoro novela turca. Gente, para ver duelo em novela turca é uma maravilha. É um derrubando o outro, é um querendo ser queridinho da sogra, é um querendo fazer isso, fazer aquilo. É fantástico, porque é do ser humano, né? O ser humano, ele ainda traz essas coisas nele, tá? Hoje, a gente vê que esse duelo não há sangue, né? Mas há o quê? Um desgaste emocional. Porque muitas vezes a gente tem que ficar, o duelista, ele tem que ficar o tempo todo ali, ele não pode baixar a guarda, principalmente se ele age da mesma forma. Se ele é um falador, se ele denigre, ele vai chegar a essa conclusão que ele vai sofrer as mesmas coisas, né? Então, e, e o mais, vamos botar assim, o mais complicado é que no passado eram armas, né? O, um revólver, vai, aquela coisa toda. Hoje é palavras. E, gente, nada pior que palavras não que são usadas incorretamente para ferir. Palavras que são usadas algumas vezes em momentos assim que aquilo ali marca profundamente. E, infelizmente, eu não tenho como não me reportar de novo a esse programa, em que ontem mesmo um dos participantes citou algo tão profundo, tão que machucou tantas mulheres e através de uma mulher com já uma certa vivência, né? Uns 70 e poucos anos que ela tem, salvo engano. Então, a arma hoje é palavra. É aquilo que você fala, aquilo que machuca, que marca. E tem pessoas que, muitas vezes, infelizmente, que quando ela não tem mais aqueles argumentos, ela vai ferir. Como que ela vai ferir? Ela não precisa nem pegar a arma, falar, vamos para a rua, vamos. Não, ela fala palavras que vão que marcar mesmo, que é atitudes de duelo, é o duelo moderno, né? Então, por exemplo, o duelo nunca foi coragem, nunca foi coragem, é fraqueza moral. Por quê? Por que que havia o duelo? Porque não podia manchar o nome, porque ele tinha que dizer que ele era o Todo-Poderoso, que ele era o tal, né?
Então, não era essa questão, ele é tão corajoso. Não, porque ali poderia até acontecer dele perder a própria vida mesmo, né? Era uma questão, questão de, não era, era fraqueza, como diz, é fraqueza moral, tá? E por que que tinha esse duelo? Da onde nasce esse duelo? Orgulho ferido. E hoje é a mesma coisa. Eu não concordo. Aquela pessoa está falando uma coisa que eu não aceito, não é. Nós vamos passar por uma prova, sinceramente, acho que a partir, não sei se é do meio do ano, né? Esse ano tem eleições no país. Gente, olha, muito sal grosso, muita espada de São Jorge, muito banho de folha de aroeira, porque, pelo amor de Deus, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E isso, a gente também tem que ter aquele preparo que isso vai até a família. Gente, aí, complicado. É complicado mesmo. Não, olha, sinceramente, é muito ir, muita oração, né? Muita oração para quem é de oração, muito tambor para quem é de tambor, porque vai ser uma loucura, muito atabaque mesmo, porque não vai ser fácil. Já não está sendo, né? Já não está sendo. Então, quando chegar próximo, nossa Mãe do Céu, né? É, a questão do duelo também, né, desse duelo moderno, é a dificuldade que, às vezes, muitos de nós temos de a incapacidade de lidar com contrariedades. Se a pessoa não falar a mesma língua que eu falo, é meu inimigo. A gente passou isso. A gente passa por isso, né? E às vezes como eu falei para vocês, é a época do Orkut, depois até do Facebook. Eu era muito brigona mesmo, briguenta, ou brigona, aquela coisa toda. Eu via alguma coisa e tacava o dedo. E eu ficava mais irritada quando eu era corrigida, quando eu era apontada, quando o Fábio falava alguma coisa, e aí eu tentava diminuir, mas, né, como eu não podia alcançar a pessoa para apertar o pescoço, eu ia na tecla, né? E é ruim, tá? E é ruim, porque às vezes, né? Às vezes, e como espíritas não tem como, não adianta, às vezes a gente fala assim, olha, eu sou espírita dentro da casa espírita, ou então aqui online. Gente, depois que eu saio daqui, olha, comigo é diferente. Não é, não. Nós somos, sabe aquela coisa, sorria, você está sendo vigiado. A gente 24, 48 horas. Antigamente tinha o banco, não sei qual era o banco, 50 horas ou 40 horas, alguma coisa assim. Porque quer queira, quer não. Às vezes a pessoa até chega e às vezes não chega a verbalizar, mas o olhar para você, tipo assim, que isso? Mas você é espírita, sabe? Aí você já lê todas lê tudo que a pessoa está pensando, o ponto no lugar certo, e às vezes com aspas. Que é isso daí mesmo, né? Outra coisa também que a gente é importante a gente é entender que essa nossa atitude, tá? De muitas vezes de nos sentirmos contrariados e a gente ficar chateados, eu boto chateado bem leve, né? É incompatível com a lei de amor e caridade. Não tem como. Várias vezes, às vezes, e isso acontece, eu não vou falar para vocês assim, não, gente, eu nem julgo. Mentira! Julgo a beça. Tanto é que eu já comecei falando e julgando a pessoa que estava lá, que está lá na tal casa, e eu já estava aqui, porque ainda é nosso. Né? Não posso dizer assim, mas a coisa é tão assim, caramba. Tá, mas vamos começar a trabalhar, vamos começar a tentar substituir, vamos começar a ver essa questão do nosso duelo moderno
Nós, como espíritas que estudamos, que estamos no esforço de melhoria, essa coisa toda, começarmos a pensar o que que a gente pode fazer de diferente, sabe? De positivo, para que esse duelo, no caso, o duelo moderno, ele, pelo menos, se ele não desaparecer, porque é difícil, nós sabemos que vivemos num mundo de expiações e provas, onde há homens ainda imperfeitos, há de ter, sim, essas dificuldades, né? Então, nós sabemos de tudo isso. E se a gente quer trabalhar em nós essa transformação, a gente tem que começar a partir de agora, tá? Vamos lá ver o que que a gente pode destacar também. Podemos pensar o seguinte: a verdadeira coragem, sabe, está em atacar, mas não está em atacar, mas dominar a si mesmo. Essa é a verdadeira coragem. É eu dominar a mim mesmo. A 919, Santo Agostinho fala para nós o quê? Conhece-te a ti mesmo, né? Então, por exemplo, né, como que Rosângela pode fazer? Se Rosângela está num grupo, vamos dizer, seja no grupo de WhatsApp, ou seja no grupo de Facebook, ou seja no grupo que for, e ela está sempre se indispondo, ela se retira do grupo, é melhor, né? É porque não dá confusão, né? Eu me lembro, certa feita, eu participei de um grupo da minha casa espírita quando eu morava em Teresópolis. Eu me lembro uma vez que eu acho que eu comentei, eu falei alguma coisa, a pessoa não entendeu e foi ríspida e aquela coisa toda e soltou lagartos e tudo, né? Nossa, eu fiquei assim indignada, como se eu fosse, né? Indignada. Como, né? Por que que ele falou aquilo tudo para mim? Não sei o que, tal, tal, tal. E, ao mesmo tempo, depois veio na minha cabeça o seguinte: tipo assim, ó, baixa a bola, né? Você não é tudo isso. Se a pessoa procura saber, de repente foi um momento que não estava bem, estava assim, tarari, tararau. E depois que eu saí, né, eu concluí o seguinte, falei, gente, qual seria a melhor saída? A pessoa está no grupo, eu estou no grupo, né? Se eu não estou me sentindo bem, então eu me retiro. É a minha visão. Porque é isso, é a melhor coisa. Às vezes a gente quer insistir. Ah, não, imagina, os incomodados, não é assim? Os incomodados que saiam. Às vezes, a gente recuar é bem-estar emocional. Você recuar e você parar e pensar, gente, não está dando para ficar aqui. Independente se é grupo de trabalho, grupo de casa espírita, grupo da família, não importa. Não quer dizer que se você saiu, fulana saiu, perdeu. Não, você está cuidando da sua questão mental, da sua saúde mental. E insistir é complicado, principalmente se a gente tem como, né, um pouco mais de entendimento, quando você vê o fulano, às vezes já joga ali para causar, e você sente o que que é, sabe o que? Recua, sai. Não faz bem? Não faz bem, não tem problema. A gente vai entender, né, que somos pessoas imperfeitas, claro, mas eu não preciso, por ser imperfeita, estar aonde algo não me está fazendo bem, aonde o tempo todo é piadas, não sei o quê. Às vezes a pessoa fala, não está falando para você, mas a gente já pega, falou isso para mim, não sei o quê. Aí faz um tumulto imenso que não vai levar a lugar nenhum.
né? Então, isso daí faz parte desses duelos modernos que a gente tá aqui fazendo essa reflexão, tá? Vamos lá ver o que mais que a gente pode pensar nesses duelos modernos, tá? Por exemplo, tá? Eu vou destacar porque isso é o comum, é o que a gente vive, muitos de nós vivemos, talvez outros não tanto, né? Não gostam muito de estar em redes sociais, tá? Duelo nas redes sociais. É incrível, gente. Às vezes, é aquela coisa, né? Toda vez que eu vou, antes de dormir, eu gosto de ver, fico vendo. Dizem assim, antes de dormir, faz uma prece. Eu faço a prece, mas não adianta, eu vou lá e vou ver os comentários que tem. Porque às vezes tem situações que eu dou risadas, assim, incríveis. Embora tenha outras situações muito delicadas. Por quê? Pessoas que você observa que estão discutindo uma coisa que não vai levar a nada, vai levar a um desgaste muito grande. Se a pessoa é uma pessoa suscetível a se aborrecer, a deixar a pressão subir, a pressão vai subir. Você vai passar mal, né? É, Tem situações que às vezes e hoje, engraçado, companheiros, que a questão hoje ficou tão assim, algumas vezes tão rasas, que você vê casal que briga e bota no Instagram. Traição, bota no Instagram. É, Assalto que teve, que filmam no Instagram, nas redes sociais. Instagram é uma maneira de dizer, nas redes sociais. Hoje mesmo eu estava navegando, tal, e houve um crime em São Paulo um feminicídio. Gente, a pessoa fui passando, e talvez seja por causa do algoritmo, e daqui a pouco vai puxando várias pessoas que filmaram a mesma coisa. Então, é uma exposição pública, assim, direto, né? É algo que a gente observa e que, se você, às vezes, vai nos comentários, há a agressividade, né? Ah, por que que fez isso? Por que que fez aquilo? Quer dizer, esses duelos, o duelo que Kardec trouxe no século, né, século XIX, essa coisa toda, é do século XX, né? Não, século XIX, né? Tão forte que acompanha até hoje, né? Essas brigas que tem, questões religiosas, né? Questões políticas, questões filosóficas, tudo isso acaba se transformando num tremendo duelo também, né? É, a gente pensa assim também, né? Nesse duelo digital, tá? O duelo, porque é um duelo digital, né? Quem vence mesmo? Às vezes, assim, temporariamente, o fulano de tal pode vencer, entre aspas. Mas sempre vai mais à frente, acaba caindo, acaba tropeçando, acaba cometendo outros equívocos, e isso vai transformando numa bola de neve, numa coisa muito intensa, né? E hoje a gente observa que não é mais essa questão das redes sociais, esse duelo, essa luta, não fica restrito só pessoas simples, não. Simples que eu falo assim, não é em relação à questão de estar ou não alfabetizado, não é isso, tá? É, Temos presidentes de países que vai para o tal do Twitter. Hoje não é Twitter, hoje é X, e às vezes manda avisos para outra nação. A coisa ficou tão assim que manda aviso para outras nações. Ali tem, às vezes, funcionários que são demitidos e muitas vezes ele está numa entrevista, como teve um técnico de futebol aí, que eu não me lembro qual time,
Ele foi demitido porque um jornalista falou para ele: ah, mas você acabou de ser demitido. Né? Então, são essas questões que fazem parte do mundo que estamos vivendo, do mundo moderno que estamos vivendo, dos duelos e mais duelos que vão surgindo, que vão aparecendo e que vai tendo outros nomes, né? Vai tendo outros nomes, não entre aspas, não se chamando mais aquele duelo em que você convidava o outro, né, o agressor, o agredido, alguma coisa assim, para os finalmente, tá? A gente observa também que o que essas questões ainda geram hoje? O fator emocional, como foi falado, vão gerar separações, mágoas, endurecimento do coração, né? É, há pouco tempo, a questão de 3 semanas passadas, né, a gente pôde observar um, um, um problema que teve lá no estado de Goiás, em que a senhora, né, ela foi julgada, condenada, e foi tudo em rede social. Simplesmente pessoas que colocavam, que duelavam, falando coisas que mal nem sabe quem é. Quem é aquela pessoa? E aí me fez lembrar uma história muito interessante, que, salvo engano, está no Irmão X. Segundo diz a história, Jesus caminhava com Pedro, né? Estava indo pelo caminho e, de repente, um grupo se aproximou deles e Pedro ficou todo empolgado. Ah, Jesus, vamos ali ter na estalagem. Aí entrou e Pedro chegou para Jesus e falou: ah, senhor, espera um pouquinho, vou ali, né? Vou ali. E ficou lá conversando com o grupo, na exaltação, aquela coisa toda. Depois que o papo acabou, Pedro volta até Jesus. Jesus virou para ele e falou assim: a conversa estava animada, né? Isso é tempos modernos, tá? Eu estou falando. A conversa estava animada, né? A resenha, né? Hoje se fala resenha, né? É assim, eu vi que vocês falavam do imperador de Roma. Sim, sim, falavam do imperador. Jesus pergunta: Pedro, você já esteve em Roma? Ah, não, senhor. Não, não. Ainda não tive essa oportunidade de ir a Roma. Ah, tá. Você conhece o imperador, Pedro? Não, não conheço o imperador, mas quem sabe um dia eu vou conhecer. Aí, segundo diz, né, irmão X ou alguma coisa assim, que Jesus virou para Pedro e falou assim: mas Pedro, do jeito que você estava falando, parecia que você jantava à mesa com ele. Como querendo dizer, e era como se fosse o comum, que Pedro jantava, ou tomava café, ou almoçava, todos os dias com o imperador do jeito que ele falava do imperador. Aí, quando eu li essa história há muito tempo, eu parei e falei assim: gente, eu tenho que cuidar mais, porque às vezes a gente se pega fazendo isso, né? Ah, fulano, não sei o quê. E a gente olha até de um lado para o outro para ver se alguém não vai fazer a pergunta que Jesus fez a Pedro. Você conhece fulana ou Beltrana? Né? Não, senhor. Mas por que você está falando tanto assim? As suas palavras tão incisivas, sabe? É incrível, né? Eu me lembro de uma vez há muito tempo, acho que foi numa que o Brasil perdeu a Copa, e sabe aquelas entrevistas de rua, né? Ah, o que que você acha? Aí o cara virou e falou assim: não, porque eu vi o técnico, que eu não lembro quem é, botar o dinheiro no bolso. Gente, o cara estava tão assim, que ele jurou, ele falou: eu vi. Aí o repórter falou: o senhor viu? Sim, eu vi, ele botou o dinheiro. Ele queria dizer que o técnico tinha levado o dinheiro, por isso que o Brasil tinha perdido. E que ele viu. Olha, ele viu. Quer dizer, então, isso faz com que a gente extrapole mesmo, né? A gente tem tanta convicção, às vezes, às vezes a minha mãe, né, você sabe, ela tem 93 anos, né?
de vez em quando, quando a gente está assistindo o jogo, aí ela vira, aí o juiz diz que ia ser pênalti, mas aí ela fala assim, mas eu vi a bola entrar. Eu falei, mãe, eu sei, eu vi que o cara botou a mão na bola, eu vi. E o juiz não, vai lá pro VAR. Ela, tá vendo como é que ele tá roubando? Porque eu vi a bola entrar, só ela viu. Mas ninguém, nem o VAR não viu, ninguém viu. Então, é aquilo o que eu acho que é a verdade, né? E esses duelos é exatamente essa questão. Quando eu fecho naquilo que eu acho que acabou. É e acabou, não tem como, né? Missão, nós podemos observar exatamente isso daí, é o cuidado que a gente precisa ter, né? O que que a doutrina, o espiritismo propõe no lugar do duelo? Vamos lá, tá? O que que a gente pode colocar no lugar do duelo? Autodomínio. A gente precisa ter esse autodomínio, né? A gente precisa ter aquela, sabe, olhar para dentro mesmo, e falar assim, gente, como é que é isso? E esse autodomínio, será que eu vou permitir que o fulano, o Beltrano, ou a situação, ou o partido político, ou o time de futebol, não sei o quê, me leve, deixa a vida me levar? Porque a música do Zeca Pagodinho é bacaninha, mas a gente não pode deixar a vida nos levar. A gente tem que levar a vida. Senão, a vida leva, e se você não cuida, você cai num buraco, né? Silêncio consciente. Como é que é esse silêncio consciente? É aquele momento em que você para, você observa e fala assim, bem, não dá para eu falar nada. Me recolho. O silêncio consciente. Lógico, porque para quem é ansiosa como Rosângela, é um trabalho, né? Mas tem que fazer esse trabalho, não tem como. Eu preciso, é por mim, né? Perdão como libertação. Gente, aí bate, né? Perdão como libertação. É verdade, né? No momento, aí eu me reporto à minha tia, né? Com certeza, ela não deve ter, não sei também. De repente, você diz, você pede perdão ao outro, às vezes, com atitudes, né? Não que você precise, fulana, me perdoa. Não, com atitudes, né? E quando ela falou para mim assim, nossa, que besteira, tantos anos sem nos falar, por uma besteira. Eu acho que eu nem sei se ela lembra por que foi, né? Eu achei tão legal da parte dela, sabe? Porque às vezes a gente tinha festa lá na casa, a vizinha não ia, e o marido, e os filhos, não sei o quê. A vizinha não ia porque as duas não se davam, né? Então, é essa questão do perdão como libertação. Sabe quando você tem alguma situação que você fala assim, sabe? Tipo assim, eu entrego a Deus, mas o entregar a Deus não é que, Deus, cuida aí, não. Parece que você tira um peso da alma quando você age dessa forma, entende? Talvez a pessoa nunca compreenda ou nunca aceite o seu pedido de perdão, mas aí já não é problema seu, é problema dela com Deus. Mas quando você tira isso, você parece que como que relaxa, como que deixa sair aquela coisa, aquele peso imenso que você não precisa carregar, tá? Diálogo quando possível. Quando possível. Às vezes a pessoa está tão irada, não adianta tentar dialogar. Não vai funcionar, né? Porque é só a gente parar e pensar assim: será que eu, quando eu estou muito pau da vida, alguém tenta dialogar comigo, será que eu vou fazer isso? Eu me conheço, eu tenho certeza que eu vou, não vou. Então, a mesma coisa o outro. Espera. Sabe aquela coisa assim, deixa a poeira baixar, deixa ficar tudo sereno e voltar a conversar sobre aquilo. E algo que é fantástico, e é fundamental, e é saudável.
afastamento saudável quando necessário. Ponto. Ah, mas aí eu tenho que me afastar, a família. Se não está bem e naquele momento não há um acordo, não há como resolver, há sempre atrito, se afasta. O afastamento é aquele afastamento momentâneo. Às vezes a gente quer insistir, né? Não, porque eu vou dar o jeito. A gente tem que dar jeito em nós, na nossa vida, não na vida do outro. Se o outro não compreende, se o outro ainda não aceita, afastamento é um afastamento saudável, é um afastamento de saúde mental. Às vezes a gente insiste anos na mesma tecla. Então chega um momento que, ó, já deu, né? Já deu, vamos separar, vamos lá. E daqui a um tempo, quem sabe, assim como a minha tia, anos e anos depois, por outros caminhos, elas voltaram a se falar, voltaram a a gostar uma da outra, né? Bem, o que mais a gente pode pensar aqui? É, eu vou contar aqui uma pequena história, tá? Para a gente encerrar. Uma mulher é ofendida injustamente. Ela sente vontade de responder, de expor, de ferir de volta. Ela faz uma pausa, não responde naquele momento. Ora, reflete. Escolhe não entrar no confronto. Meses depois, ela percebe, dorme melhor, não carrega rancor e seguiu em paz. Gente, já pensou? Olha que coisa boa. Quando você percebe, você está dormindo melhor, não está carregando o rancor e está seguindo em paz, tá? E a gente também pensar, né? Eu trouxe até aqui uma frase final para nós encerrarmos, que diz assim: toda vez que escolho não ferir, mesmo podendo, eu encerro um duelo que atravessaria vidas. Toda vez que eu escolho não ferir, tá? Mesmo podendo, eu simplesmente encerro um duelo. Eu corto aquilo. Um duelo que atravessaria vidas. E aí, a gente não precisa levar. Provavelmente a gente trouxe muita coisa. E a gente pode trabalhar nessa muita coisa, né? A gente está aqui nesse esforço, na luta. Não vamos sair santos, não vamos sair santos. Ainda vamos sair com algumas coisinhas aqui, outras coisinhas ali, porém, com toda certeza, pelo esforço que cada um de nós está empreendendo, a gente pode dizer assim: Deus, olha, eu quero sair daqui se não com a missão totalmente cumprida, mas boa parte dela cumprida, né? E principalmente esse reconciliar consigo mesmo, né? Isso já é muito bom. E hoje, em que a gente vive, né, assim, bombardeado, porque o termo é esse, bombardeado. Não tem como você, que vai à rede social, não tem como você não receber aqueles dados. Não tem. Às vezes você passa rapidinho, ou está assistindo um jornal, alguma coisa assim, mas a gente ter essa força dentro e ter gratidão a Deus por tudo, tá? Levantar pela manhã, agradecer pelo dia, sem saber como ele vai ser. À noite, ao adormecer, agradecer pelo dia, como ele foi, e dizer: Senhor, eu estou aqui, né? E vamos lá. Vamos ter provas e provas. Mas a gente, hoje, muitos de nós estamos tendo algum conhecimento e a gente está no esforço. E é isso. Boa noite, obrigada a todos pelo carinho. Rosângela, muito obrigada por conversar conosco sobre esse tema, né? O duelo. E nós estamos sempre aí, com as armas na mão, esperando o próximo para a gente dar uma estocada. Então, que a gente
Embainha as espadas, que é melhor, porque, como você disse nessa último pensamento agora, né? Às vezes, uma estocada que a gente dê vai levar séculos e milênios para corrigir. Então, a gente tem que pensar isso, se vale a pena. Não, não vale a pena. Que Deus te abençoe. Obrigado, meus amigos, pela presença. Mais uma vez, lembrando vocês do nosso seminário dia 8 de março, sobre a obsessão e suas manifestações com a nossa querida Ana Valéria Ventura. Todos são convidados, porque o duelo também passa pelo processo obsessivo, né? Passa muito pelo duelo obsessivo também. Então, nós vamos encerrando aqui. Eu vou pedir para o nosso irmão Alberto fazer a nossa prece de agradecimento. Alberto, por favor, meu amigo. Não. Ao final desse ciclo de reflexões, de esclarecimentos, de estudos, estejamos agradecidos por esta oportunidade de podermos nos conduzir a um esclarecimento, a um discernimento maior, que permitirá, como espírito que somos, navegar com mais segurança, com passos firmes, para que possamos construir um caminho moral eficaz que nos permitirá, em nossa jornada evolutiva, um caminho de crescimento espiritual. Agradecemos ao Pai, a Jesus, por todos os seus ensinamentos, agradecidos a esta doutrina que nos consola, que nos esclarece, e a esta espiritualidade, que sempre está a nos auxiliar, nos amparar, nos inspirar, para que possamos, assim, seguir o caminho da luz, do amor, da caridade. E que possamos, então, diante de todos os enfrentamentos da vida, possamos ter uma atitude branda, doce. Bem-aventurados são os brandos e pacíficos, e que possamos, então, exercitar os ensinamentos do Mestre Jesus. Ao término desta oração, estejamos com Jesus em nossos corações e Deus em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Mais uma vez, sempre agradecendo a Deus por tudo que nós temos recebido, né? Paz e bem para todos. Que o Senhor nos abençoe sempre. Tchau, gente. Tchau, até amanhã. Tchau, boa Às 6 horas, noite. voltamos aos nossos Obrigada. vídeos. Bom descanso. Tchau, tchau, tchau.